Hoje vamos começar a gravação agora do exercício 6 do trabalho em grupo que o senhor instituiu para nós, que foi sobre o uso de Kanban para a organização dos insumos de manutenção. No caso, a gente vai utilizar do insumo de manutenção. Nosso trabalho em grupo é composto por mim, Bianca, David, Isabela e Juliana. Para essa gravação de agora, estão presentes eu e a Juliana. Posteriormente, vamos ter, para o exercício 7, o David e a Isabela na gravação, para ficar mais organizado e tal, e também o tempo também tem que ser bem mais aproveitado, separando desse jeito. Então, hoje eu vou começar agora falando sobre esse trabalho do Kanban. Bom, a gente vai começar com uma introdução rápida sobre onde se desenvolveu e como surgiu o método Kanban, que seria um método de gestão de trabalho que foi originado pelo sistema Toyota de produção, que surgiu no final da década de 40. Ele é baseado num sistema puxado, então quer dizer que seria uma produção que é baseada de acordo com a demanda que está sendo vinda. O seu sistema de produção criou a base da produção Lean, então ela tem como um propósito central minimizar as atividades de perdas sem sacrificar a produtividade. Então, do japonês, Kanban é literalmente traduzido como um quadro de sinal ou sinal visual. O quadro mais simples possui, digamos, 3 colunas, que seria o pedido, o progresso e o concluído, servindo como um central de informações em tempo real, em que destaca os gargalos do sistema e qualquer outra coisa que possa trabalhar a prática do sistema de produção. Ele basicamente é constituído em 4 princípios básicos para conseguir fazer uma organização adequada e coerente do sistema Kanban. Porém, cada empresa pode ser utilizada do jeito que for e na instituição que for do sistema de produção. Então, a gente vai começar falando dos 4 princípios básicos, que seriam o primeiro princípio, começar com o que você já faz. Então, a flexibilidade de adaptação do Kanban, do método Kanban, façam com que ele funcione com os processos, sistemas e fluxos de trabalho existentes. Então, ele não interrompe o que já está sendo produzido com sucesso. E ele possibilita aplicação em qualquer tipo de negócio. O segundo princípio, ele vem para aceitar a busca por uma mudança evolutiva incremental. Então, ele basicamente, ele sempre fala que, apesar do sistema de produção estar funcionando, sempre tem como um método de melhora, sempre tem como melhorar o sistema. Então, ele é um método que foi projetado para que a mínima resistência, e assim, encorajar pequenas mudanças e evoluções ao processo que está no processo atual. O terceiro princípio seria o respeito ao processo, à função e às responsabilidades atuais. Então, ele reconhece que processos, funções, responsabilidades e títulos que existem possuem valor e geralmente vale a pena ser preservados, e que as mudanças são sempre encorajadas, mas elas não são necessárias. Então, no caso, o sistema Kanban, ele basicamente também ele reforça o intuito de não ter medo da mudança, que quanto sempre se busca a melhoria contínua, melhor. E que também é um sistema que também aceita erros nos processos, desde que sempre alcance o seu objetivo final nesse processo, que seria a melhoria. Então, por fim, o quarto princípio seria o encorajar atos de liderança em todos os níveis. Então, é importante que todo mundo do processo produtivo adote a mentalidade de melhoria constante, que chamamos de Kaizen no japonês, para atingir um desempenho ótimo a nível de time, departamento e empresa. Isso não pode ser uma atividade a nível de gerência, então tem que haver uma concordância de todo mundo do sistema que trabalha no sistema de produção, para que ocorra com eficiência o método Kanban. Então, agora eu vou deixar a fala para a Juliana, para ela explicar o nosso método, a nossa adaptação da metodologia do Kanban, do nosso exemplo. Pode falar, Ju. Esse é um exemplo de um item do nosso almoxerifado, que seria o parafuso. Como funciona o estoque? Nós temos um almoxerifado, ele tem 4 estantes, e cada uma dessas estantes tem 4 prateleiras.
Nós usamos as cores para identificar os níveis de estoque, sendo elas azul, nível alto, amarelo, nível médio e rosa, nível baixo. Ali nós também temos uma etiqueta de identificação que apresenta a localização, o código do item, que é o que a gente usa nos sistemas, no Excel, enfim, que fica mais fácil para fazer a identificação dele, já que pelo nome, às vezes, alguns itens são bem parecidos. A descrição dele, o nível alvo, que no nosso caso seria o nível máximo de estoque, que seria o nível alto, que seriam 5 peças, e a localização dele, como funciona ela? As estantes são A, B, C ou D, então ali nós temos uma estante B, e as prateleiras também são A, B, C ou D. E o número 4 refere-se só à posição dele dentro da estante, para facilitar a localização. Como funciona a parte de consumo desse material? Primeiro nós consumimos sempre o que consta em cima do EVA azul, porque ele seria o nosso nível alto de estoque, né? Então, primeiro nós consumimos todo o nível alto. Quando acaba os itens desculpa, do EVA azul, significa que nós já não temos mais um nível alto de estoque, nós temos um nível médio, porque nós estamos no EVA amarelo. Pode passar o próximo slide. Então, para tornar esse controle ainda mais visual, dentro do próprio almoxarifado nós temos um quadro e ele tem as indicações de nível baixo, nível médio e nível alto, assim como os itens do estoque. Como funciona? Cada item do estoque teria um post-it com o código dele, e aí, todos os dias pela manhã, uma pessoa deveria ir até o almoxarifado, verificar todos os itens e realocar ele para cada uma das divisórias. Por exemplo, aquele nosso caso do nosso parafuso, ele estava com nível alto. Caso, por acaso, tenha chegado uma remessa de parafusos, ele estava no nível médio e foi para o nível alto, a gente pegaria o post-it do nível médio e passaria para o nível alto. Dessa forma, fica bem visual e mais fácil de ser entendido e todos conseguem ter acesso à informação. Mas também dá para fazer isso através de algum software, enfim, que facilitaria, talvez, o acesso a todos, literalmente, da informação. Tecnicamente, esse nosso quadro adequa-se dentro da proposta do quadro Rei Junca, que eu não sei se pronunciei certo. Pode passar para o próximo slide. Esse é um exemplo de uma das etiquetas nossas mais próxima para vocês entenderem. O Kanban, uma coisa muito importante dentro do Kanban é que haja padronização, então todos os itens têm essa etiqueta de identificação, como eu tinha comentado com vocês, com o código do item, a descrição, o nível alto, no nosso caso, a gente está chamando o nível alto de nível máximo também, e a localização dele dentro do almoxarifado, para que fique mais organizado.